Boa noite a todos. Vamos iniciar lendo uma mensagem Convite à Paz, de Clayton Levi, pelo Espírito Augusto. Outra vez. Incompreensões te cercam. O cansaço parece vencer-te. Dificuldades se multiplicam ao teu redor. Ainda assim, não desanima. Neste exato momento, mãos intangíveis tentam estender-te o socorro. Não segue sozinhos. Contas com o amparo de amigos devotados que te acompanham do mais além. Busca em teu interior as forças capazes de recompor-te o equilíbrio. Desespero é trampolim para as dores ainda maiores. Desânimo é agente paralisante. Apoia-te na fé para reerguer-te, porque, para reencontrar a paz, é preciso sempre caminhar para a frente, amando, servindo e começando outra vez. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos nesta oportunidade, mais uma vez concedida a todos nós para que estarmos reunidos na noite de hoje. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se abraçados por todos nós, sintam-se em casa. E venham fazer parte desta família. Queridos irmãos, queridas irmãs,
para dar início às nossas atividades doutrinárias desta noite, convido a todos para nos envolvermos em torno da prece, silenciando os nossos pensamentos, adentrando em nosso quarto íntimo, cada um na sua linguagem, elevando os pensamentos nessa conversa com Deus, para agradecer a Deus, nosso Pai, este momento que nos concede de aqui de estarmos todos bem, aconchegados e acolhidos nessa casa. Agradecermos a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos até o dia de hoje. Por este momento, Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, por tudo quanto tem feito por nós, no sentido de vivenciarmos e superarmos desafios da existência corporal. Obrigado a Deus pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, pela nossa saúde. Nossa gratidão por tudo, Deus Pai, por nos enviar Jesus, o Mestre Divino, guia e modelo por todos nós, por nos trazer as luzes do Evangelho, as quais aqui estamos para beber destes ensinamentos. E que teus mensageiros divinos, os obreiros da vida eterna, os espíritos amigos, que fazem parte desta casa, possam assistir a todos nós, nos envolvendo neste clima espiritual superior, promovendo este bem-estar íntimo, para que nesses breves instantes que aqui passaremos, possamos efetivamente participar deste banquete espiritual, com muita paz, harmonia, alegria íntima, nos colocando à disposição, receptivos para a mensagem que nos foi preparada para a noite de hoje. Assim, com gratidão, com humildade, pedimos a permissão ao mentor espiritual desta casa espírita, para darmos por aberta a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco nós temos a alegria de receber a Salwa Salim. Salwa Omar Salim. Não, Salwa Salim Omar. Salwa Salim Omar. Ela gentilmente, carinhosamente, sempre aceita o nosso convite de vir de Siderópolis, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Quem passar por lá, por favor, visite a Casa Espírita Jesus de Nazaré, que tem atividades, acho que nas segundas-feiras, parece. As quartas-feiras. As quartas, 19h30, as quartas-feiras ali em Siderópolis. Salwa, muito obrigado, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente nessa casa tão acolhedora. Estava falando aqui para o Laércio que eu não tenho mediunidade, mas é tão, parece que palpável a energia boa que tem aqui que não tem como a gente não sentir. É muito bom estar aqui, a gente se sente realmente acolhido. Agradeço a direção da casa pelo convite para falarmos sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, ou seja, sobre os pilares, o que sustenta o pensamento espírita. Tem uma banda de rock chamada Titãs, uma banda nacional, onde tem uma frase numa das suas músicas, onde ela canta assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E é bem verdade que a gente anda realmente pela vida, muitas vezes, distraídos. E por que estamos distraídos, a gente não fica sabendo dos males que fomos poupados de experimentar. E por quê? Porque nós fomos resguardados, porque nós fomos blindados, protegidos de passar por certas situações. Mas não foi o acaso quem nos protegeu. Essa música, essa frase dessa música, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, é uma frase bem poética, bem bonita.
Mas é exatamente isso, ela é mais poética que lógica. Porque o acaso não existe, nos diz a doutrina espírita. A esse acaso damos o nome de Deus, o Criador que não foi criado, o Criador que não é uma pessoa e que também não tem matéria, e que também não é um espírito. Aqui já na arrancada, já fica claro que não é possível colocar em Deus características humanas. A gente não pode reduzir o Criador ao limite da nossa inteligência. Não podemos reduzir o Criador ao limite dos nossos 5 sentidos. E está tudo bem. Não sendo possível conferir a Deus características humanas, é possível sim buscar em nós, seres humanos, características divinas. Afinal, somos uma das suas obras. Todos temos a centelha divina. Então, o que a gente sabe de Deus? Sabemos o que é possível saber de acordo com as nossas limitações. Sabemos que Deus é a inteligência máxima, a fonte de toda a criação. Ele, então, Deus é o pilar, Deus é um dos pilares principais que sustentam o pensamento, os ensinamentos da doutrina espírita. E esse Deus que a doutrina espírita fala, que é o Deus de todos nós, esse Deus, ele é eterno. Eterno, não teve começo, não vai ter fim. Esse Deus, ele é imutável, não muda, as suas leis são inalteráveis. A doutrina espírita, exatamente porque ela quer que a gente tenha mais intimidade com Deus, ela nos explica, ela quer que a gente se aproxime dele, ela nos diz que Deus é poderoso, que todos os seres, mundos e leis estão subordinados a uma única inteligência máxima. E essa inteligência máxima é justa. As leis de Deus são justas, são iguais para todos nós. Essa inteligência máxima, ela é boa. Boa porque nos oferece oportunidades infinitas da gente reparar os nossos erros através das inúmeras reencarnações. Então, como disse o apóstolo Paulo, nós estamos mergulhados no hálito de Deus. Assim como o ar está em todos os lugares ao mesmo tempo, ao nosso redor, aqui está o ar, está ao nosso redor, Deus está em todos os lugares, nos envolvendo constantemente com a sua presença divina, com a sua presença e a sua energia. Então, esse Deus único nos ofereceu Jesus como o mais preciso GPS para nos servir de guia, para nos servir de modelo. E Jesus, ele é um ser histórico, ele não é uma lenda, ele existiu, ele é de verdade. Hoje ele é um ser espiritual, mas ele já esteve aqui na Terra. E esse ser espiritual, a natureza dele também ultrapassa o limite da nossa compreensão. Como o próprio Jesus deixou dito, antes que o mundo fosse, eu sou. Como o próprio Jesus deixou dito que ele conhecia a Terra antes de ela ser formada. Ele, Jesus, acompanhou a formação do planeta. Ele, Jesus, tomou a decisão de encarnar na Terra e transmitiu os seus ensinamentos que hoje estão disponíveis a todos, por muitas fontes, por fontes diversas. E Jesus provou que os seus ensinos são passíveis sim de serem praticados. Por quê? Porque tudo que Jesus ensinava, ele ensinava fazendo. Tudo que Jesus fazia, ele fazia ensinando. Então, eu posso dizer que eu sigo a Jesus quando eu assimilo os seus ensinamentos. Eu posso afirmar que eu copio Jesus quando eu aplico, quando eu replico, quando eu pratico os exemplos do Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, Jesus. E por falar em Espírito, não há doutrina espírita sem Espírito. Todos somos espíritos, somos seres inteligentes da criação. Temos consciência, individualidade, respondemos pelos nossos atos e povoamos o universo dentro
e fora da matéria. Mas nem sempre foi assim. A gente não foi criado embalado a vácuo, nós não fomos criados prontos, não fomos criados em série. Antes de nos tornarmos espíritos conscientes como somos hoje da nossa individualidade, nós passamos por estágios iniciais da evolução. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, ou seja, já fomos um princípio inteligente do universo, que esse espírito inteligente existia, tinha individualidade, mas não tinha consciência da sua individualidade. Nós temos hoje consciência. Mas como é que a gente chegou nessa condição atual? Chegamos na condição atual através do automatismo evolutivo, ou seja, um impulso automático do universo. E aí a gente foi se desenvolvendo e atingimos o status de espíritos. E como espíritos, adquirimos a capacidade de pensar, questionar, raciocinar, de fazer escolhas de forma consciente. Então agora fazemos parte do reino hominal. E como a gente traz esse impulso evolutivo, e esse impulso é divino, a gente vai continuando, se movendo naturalmente para continuar seguindo em direção ao nosso progresso moral e o nosso progresso espiritual. Ou seja, estamos destinados, estamos predestinados a evoluir, não tem para onde correr, vamos evoluir, vamos alcançar a perfeição. Ah, mas quando? Quando o prazo para que isso aconteça, daí isso é muito individual. A forma como isso vai acontecer, isso é muito individual. Mas a gente sabe, através da literatura espírita, que a evolução ela é um determinismo, ela vai acontecer. Porque para a doutrina espírita não existe um espírito ficar em camadas superiores para sempre. Não existe. Então vamos evoluir. Tanto é verdade que nós já fomos seres primitivos, hoje já estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então hoje, cada um de nós é responsável em acelerar esse processo ou estacionar. A gente nunca retrocede, mas a gente pode sim acelerar ou estacionar a nossa evolução de acordo com as nossas atitudes diante das provas e expiações que enfrentamos. Portanto, a doutrina espírita nos diz que somos espíritos imortais. Então, a gente está falando aqui dos pilares da doutrina espírita. Quais são os pilares? O que sustenta o pensamento espírita? Já foi dito aqui: Deus, a moral de Jesus. E o pensamento espírita também se sustenta na existência do espírito, na imortalidade da alma, na evolução espiritual. Tem mais? Tem. A comunicabilidade com os espíritos, a comunicação com os espíritos. Esse é mais um pilar que dá suporte para o pensamento espírita. Somos todos espíritos, seres da mesma natureza. Só que alguns de nós estão encarnados, estamos aqui, revestidos todos de carne. Mas também existem os seres que estão desencarnados, desprovidos do corpo físico. Mas será que o fato de vivermos em dimensões diferentes, estamos encarnados aqui e tem os desencarnados que aqui também deve estar lotado, será que isso impede a comunicação entre nós? Não. O intercâmbio entre os mundos é natural. A comunicação com os espíritos desencarnados é um fato, é uma realidade. E essa realidade, ela é possível através de alguém que tenha a sensibilidade mediúnica desenvolvida para que o intercâmbio entre os dois mundos se dê. Lá na questão 159 do Livro dos Médiuns, os espíritos nos afirmam que todo aquele que sente em um grau qualquer a presença de um espírito é considerado médium. Então, todos somos
mais ou menos médiums. E a mediunidade, ela é uma capacidade biológica. A mediunidade é uma capacidade biológica, do espírito, do corpo. Assim como nós temos a capacidade de ver, de ouvir, de respirar, a mediunidade está ligada ao organismo como um tipo de sensibilidade especial. E não pensem que a mediunidade é uma invenção espírita. Não. Ela sempre esteve presente na história da humanidade. Ela não é uma particularidade do espírita, ela é uma particularidade do espírito encarnado. Ou seja, ela é uma característica universal. Ninguém patenteou a mediunidade. Nenhuma religião, ela não está enclausurada em nenhuma religião. O que Kardec fez foi estudar este fenômeno natural. Aí sim. Mas para que é que serve essa comunicação? Para que a gente precisa estar aqui nesse mundo encarnado e se comunicar com o mundo dos desencarnados? Tem uma música da Simone, onde ela pergunta na música: como será amanhã? Será como é que vai ser o meu destino? Mas com quem é que eu vou casar? Como disse o apóstolo Paulo, os dons do Espírito são dados a cada um para que seja útil. Então, essa mediunidade, quando bem utilizada, ela aproxima realmente o mundo espiritual do mundo material, mas ela tem objetivos nobres, que é ensinar, consolar, orientar, esclarecer as pessoas. Vejam as cartas psicografadas. Quantas mães tiveram a sua dor amenizada ao receber uma carta psicografada do filho morto? Cartas que consolam, que acendem a esperança do reencontro e confirmam a imortalidade da alma. Por isso que a mediunidade, ela deve ser tratada com seriedade. Eu, particularmente, eu achava que quem nascia com essa capacidade marcante, né, de ser médiums, como o Chico Xavier, Divaldo e tantos outros anônimos, né, eles eram missionários, eu achava. Daí lá na questão 382 do livro O Consolador, Emmanuel revela que na maioria dos casos os médiuns não são espíritos missionários, mas almas que cometeram muitos equívocos no passado, desrespeitaram as leis divinas e por isso retornam como médiuns para cumprir compromissos difíceis, assumindo grandes responsabilidades para reparar as falhas e os desvios das vidas anteriores. Ou seja, almas que tomaram decisões equivocadas. E essas decisões geraram consequências negativas, a lei de causa e efeito. Mas Deus não pune ninguém, meus irmãos. Deus não pune ninguém. Todos nós cometemos falhas. O que Ele nos oferece? Ele nos oferece possibilidades infinitas através da reencarnação. E Ele é tão bom, tão justo, que Ele diz: vai lá, escolhe qual é o gênero das provas que tu quer passar. Vai lá, escolhe. Faz ali um checklist. Só que tu vai te responsabilizar pelos teus atos. Vai lá, escolhe. Eu estou te deixando livre para tu escolher o gênero das provas que tu vai passar, mas as consequências dos teus atos ficam por tua conta. E tudo isso para quê? Para nos estimular a chegar à perfeição. Então, às vezes, a gente brinca mesmo assim no meio espírita, né? Não, eu não quero mais encarnar, para mim chega. Mas a verdade é que encarnar não é um elemento punitivo. É uma oportunidade de crescimento através dos nossos próprios esforços, através dos nossos méritos.
E Deus é tão inteligente, Ele é a inteligência máxima e suprema, que Ele sabe que a gente não vai dar conta de fazer tudo isso numa encarnação só, Ele sabe. A gente não vai conseguir zerar as nossas pendências em apenas uma estadia aqui na Terra. Então o que Deus faz? Vai lá de novo. A gente reencarna quantas vezes forem necessárias para buscar progredir moral e espiritualmente. Aí a gente vem aqui na Terra, passa pelas expiações. O que é a expiação? Agora eu vou trocar de lugar com quem eu feri. Eu dei o tiro, vou receber o tiro agora. Eu traí, agora eu vou ser traído. Eu vou experimentar a dor que eu fiz o outro passar. Ou então eu vou passar pelas provas. As provas, o que são? É a mesma coisa no colégio, a professora foi lá, deu a matéria, agora fecha o caderno, vamos ver se tu entendeu o que foi explicado aqui. Vamos fazer uma prova. Então, nas provas, a gente tenta colocar em prática aquilo que aprendeu na teoria. E tudo isso, gente, vai gerando uma limpeza, uma purificação no nosso espírito. E aí a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Então, o Espiritismo, ele propõe uma fé raciocinada. Pode ver, não tem, ninguém coloca medo, não tem mito, não tem dogmas. Eu que estou aqui agora nesse momento falando sobre a literatura espírita, sobre um trecho pequeno da literatura espírita, eu não sou aqui uma profissional da religião. Eu sou uma aprendiz da vida. Também estou ali buscando compreender com lógica, porque eu gosto muito disso, porque a doutrina espírita, com lógica, com bom senso, os porquês da existência, porquê das etapas espirituais. Mas está tudo muito bem, mas está tudo muito bom. Mas para que serve tudo isso? O que eu faço com todo esse conhecimento? Quando eu sinto a dor da traição. Já sei quais são os pilares principais da doutrina espírita, mas quando a minha saúde fica debilitada, como é que eu posso usar de tudo isso? Quando eu fui alvo de calúnia, quando eu experimento a ingratidão de alguém que eu tanto estimo, como é que eu uso tudo isso? Para que me serve? Porque, meus irmãos, todos nós, em algum momento, enfrentamos dores na alma. Perdas, angústias, frustrações. E muitas vezes são situações tão graves que abalam sim a nossa fé, nos colocam diante de sofrimentos cruéis. Vamos imaginar aqui uma mãe que teve um filho que cometeu suicídio. Essa é a dor da perda. Ela é profunda e ela está ali misturada, né? É uma mistura de sentimentos ali, é culpa, revolta, desespero. O que a doutrina espírita ensina diante de uma situação tão dolorosa? A doutrina espírita vai dizer para essa mãe que o filho dela continua vivo. A doutrina espírita vai afirmar para essa mãe que o filho dela continua consciente e que ele segue a sua jornada em outra dimensão. A doutrina espírita vai dizer que o espírito, a alma não morre. Somos imortais. A doutrina espírita vai dizer para essa mãe que o suicídio não vai apagar a história do filho dela. Vai dizer sim que o suicídio representou uma interrupção dolorosa de um ciclo de provas, mas que ele vai poder retomar futuramente com uma nova vinda à Terra através da reencarnação. A doutrina espírita vai dizer que essa mãe pode conversar com ele através da prece. Sim, ela pode enviar vibrações de paz para o filho e ele pode, dentro das suas possibilidades, sentir esse amor.
Porque não pensem, os espíritos superiores, eles acolhem. Eles acolhem o suicida com misericórdia, nunca com castigo. A doutrina espírita vai dizer para essa mãe que Deus não condena ninguém. O filho dela cometeu um erro, sim, mas esse erro não vai definir o espírito dele. E que o suicida, meus irmãos, quantas vezes nós tivemos em situações que a gente preferia nem estar mais aqui. O suicida é um ser humano que chegou no limite da dor. Então, ele precisa o quê? De compreensão, de apoio, sobretudo de amor, né? E a justiça divina, ela é restauradora, ela não é punitiva. Então, esse exemplo, que é um exemplo muito pesado, nos mostra como que os princípios espíritas, eles não são apenas uma teoria. Não. Eles amparam a dor real. Transformam aquela culpa em esperança, a desesperança em fé renovada. Não é que a doutrina espírita vai negar a dor, não. A dor existe, ela está ali. Mas ela te oferece um novo olhar sobre ela. Então, através dos seus princípios, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos, somos convidados a compreender a vida como um ciclo contínuo de aprendizado, de amor, de superação. Então, seja qual for a dor que tu esteja vivendo nesse momento, ela tem sentido, ela tem fim. Ela tem fim. Nós somos espíritos imortais, amados por Deus. E nós não viemos para cá sozinhos. Nós viemos com uma equipe, os amigos espirituais. Jesus nos ampara, nossos mentores, nossos anjos da guarda. E como disse o próprio Cristo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o Espiritismo é esse consolador prometido que nos ajuda a levantar quando tudo parece perdido. A minha exposição acaba aqui, mas eu deixo mais algumas palavras no sentido de dizer que, quando diz ali tudo passa, realmente tudo passa. Mas a gente precisa prestar atenção no momento em que a gente está naquela dor, naquele sofrimento, naquela tristeza, naquela perda. O que tudo isso quer me fazer melhorar? O que tudo isso vem me dizer? Qual é a mensagem que eu tenho que entender? Não se perguntar por que eu. Não. O que tudo isso está querendo me dizer? Qual é a parte da minha vida que eu estou precisando fazer uma reciclagem? E, meus irmãos, ninguém vai nos dizer. A gente precisa realmente conhecer a nós mesmos, ver onde é que a gente está precisando utilizar desse sofrimento para que a gente possa se melhorar. Que assim seja. Nos tornando cartas vivas do Teu Evangelho, contribuindo na melhoria do mundo, no mundo que nos acolhe, e todos como irmãos, poder participar do banquete divino preparado para todos nós desde o começo dos tempos. Nossa gratidão a Ti, Jesus, que vem das instâncias superiores, dos mundos celestes, mergulhar neste plano de provas e expiações, para nos ajudar na construção do reino divino, do reino de Deus em nosso íntimo. Jesus querido, Príncipe da paz, Embaixador do amor, Rei solar, somos muito gratos a Ti.
e a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nossa gratidão, humildemente, com esta prece, nós pedimos permissão para finalizar este momento da exposição doutrinária desta noite, dizendo que assim seja.